Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta do leitor era: como entender o dispensacionalismo? Bem, você sabe o que é uma conta conjunta, não sabe? É quando duas pessoas possuem tudo em comum. O sentido de Efésios, capítulo 3, versículo 6, é de uma conta conjunta, de uma união de comunhão total entre as duas pessoas. Vamos ver o que diz o versículo. Os gentios são co-herdeiros e co-membros de um mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O problema é que quando nós olhamos para as profecias do Antigo Testamento e de Apocalipse, que falam do futuro, nós vemos um Israel que é cabeça sobre as nações da terra, sobre os gentios. Vemos os gentios indo atrás dos judeus, pedindo que estes os ensinem a palavra de Deus. Vemos também o que há de melhor na terra sendo dado a Israel. E os gentios aparecendo como tributários de Israel, levando presentes e ofertas a Jerusalém, como acontecia nos tempos do reino de Salomão. Como conciliar isto com a ideia de dois povos, e não apenas um? Dois povos tendo uma conta conjunta, uma união com comunhão universal de bens em condições iguais? Bem, a única forma é entendendo que Efésios 3 está falando da igreja, como uma entidade distinta de Israel, um povo distinto de Israel. Apesar de ser formada por indivíduos convertidos de ambos os povos, judeus e gentios. Mas estes, que eram judeus e gentios, já não são considerados por Deus como judeus ou gentios, e sim como um só corpo de Cristo. Enquanto isso, Deus continua enxergando as duas outras entidades no mundo, judeus e gentios, ou gregos em algumas traduções, ele continua enxergando de forma separada, como ele fez no passado, e fará no futuro, após a igreja, que é o atual parêntese da história da Bíblia, ser tirada da terra. E aí então vai continuar o desenrolar da profecia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo. Ele está escrevendo à igreja, a cristãos. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, ou gentios, nem à igreja de Deus. Percebe? 3 categorias de pessoas Deus enxerga hoje na terra. Igreja de Deus, gentios e judeus. William MacDonald explica assim: a era da igreja é um parêntese nos desígnios de Deus que pode ser explicado da seguinte forma: durante a maior parte do período da história registrada no Antigo Testamento, Deus estava tratando principalmente com o povo judeu. Na verdade, de Gênesis 12 até Malaquias 4, a narrativa fica quase que exclusivamente centralizada em Abraão e seus descendentes. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele foi rejeitado por Israel. Como consequência, Deus deixou de lado aquela nação temporariamente, como sendo seu povo escolhido na terra, e agora nós vivemos na era da igreja, quando judeus e gentios estão em um mesmo nível diante de Deus. Após a igreja estar completa e depois dela ter sido levada para o lar celestial, Deus voltará a tratar com Israel como nação. Mais uma vez, então, os ponteiros do relógio profético voltarão a se mover. Portanto, o atual período é uma espécie de parêntese entre os desígnios passados e futuros de Deus para com Israel. Trata-se de uma nova administração no programa divino, que é singular e separado de tudo, essa administração é separada de tudo o que veio antes ou virá depois. Esse trecho eu li do comentário bíblico popular de William MacDonald.